Daí, galera, estamos na área aqui, estamos no colégio para gravar a aula 14 de Química D. Moçada, acabou propriedades coligativas. Nós vamos começar um assunto novo e esse assunto novo vai numa sequência de aulas aí, se eu não me engano, vai ter aula 20, tá? Esse assunto novo que nós vamos tratar é cinética química, ó. Então, a partir de agora, nós vamos cuidar disso da cinética química. O que eu quero ter em cinética química? Moçada, cinética química cuida da velocidade de processos. Então, isso aqui cuidará da velocidade de processos químicos. Beleza? Então, cuidaremos agora de velocidade de processos químicos. Gente, os caras cobram de vocês algumas situações, tipo, um processo é lento, um processo é rápido, um processo é instantâneo. Tudo bem? Então, às vezes, questões de vestibular vão perguntar, esse processo é lento, esse processo é rápido, esse processo é espontâneo, como é que é o processo? Nós vamos cuidar disso com cinética. Beleza? O que eu quero ter nesse primeiro momento? Eu quero ter o seguinte, quanto maior for a velocidade do processo, mais rápido ele acontecerá. Beleza? Então, vamos, decompor um corpo. A velocidade de decomposição é uma velocidade baixa. Você não decompõe um corpo assim da noite para o dia, puf. Beleza? Então é um processo lento. Mas vamos dissolver uma aspirina em água, daquelas aspirina efervescente. Você não leva 5 horas para dissolver. Você leva 2 minutos, 3. Então isso é um processo mais rápido. Então quanto maior for a velocidade do processo, mais rápido ele acontece. Tudo bem? É nisso aqui que nós vamos cuidar. O objetivo de hoje, nosso objetivo hoje é trabalhar com 2 situações. Nossos objetivos. Objetivo principal da aula 14 é a velocidade média. É a velocidade média dos processos químicos. Esse é o objetivo principal, a velocidade média de processos químicos. Moçada, como na física, a velocidade média que será chamada de Vm, será a variação de alguma coisa em função da variação do tempo. Então, como na física será a variação de alguma coisa em função da variação do tempo. Só para ficar perfeito do ponto de vista matemático, como a barrinha de divisão está aqui, o sinal tinha que estar aqui, então a velocidade média é a variação de alguma coisa por tempo. Moçada, o problema está aqui, ó. O que nós vamos variar? Nós podemos variar várias coisas. O que nós vamos variar é, por exemplo, número de mol. O que nós vamos variar, por exemplo, é a concentração em mol por litro. Que nós vamos variar volume. Que nós vamos variar massa.
mas sempre em função de um tempo. Então nós vamos fazer uma variação de alguém em função de um tempo. Tudo bem? O que eu quero ter? Duas situações a partir disso. Primeira situação a partir disso. A variação do que eu não sei pode ser positiva, como pode ser negativa. Segundo ponto, a variação do tempo é sempre positiva. Moçada, não existe tempo negativo. O menor dos tempos é o zero. Eu começo a contar do zero para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Nunca vai ter tempo negativo. Como qualquer variação, como qualquer delta é sempre o fim menos o início, no caso do tempo, isso vai ser sempre positivo. Porque o tempo de fim é maior que o tempo de início. Tudo bem? Por que eu estou te falando disso? Dessas duas situações, das situações 1 e 2, a gente tira algumas conclusões. Primeira conclusão, conclusão A. Se o delta de alguma coisa é maior que zero, positivo, portanto, e o delta de tempo é maior que zero, a velocidade média tem que ser maior que zero. Beleza? Então, se o delta de alguma coisa é maior que zero, o delta de tempo é maior que zero, positivo em cima dividido por positivo embaixo, ó, positivo por positivo, dá uma velocidade positiva. Então, a velocidade média é maior que zero. Moçada, toda vez que a tua velocidade média for maior que zero, isso aqui, ó, indica produção. E se isso indica produção, isso aqui está relacionado aos produtos. Consequência disso, moçada. Consequência disso. Isso vai me dar gráfico. Isso aqui pode ser convertido num gráfico. Graficamente, isso vai virar algo assim, ó. Tempo em função de alguma coisa que eu não sei. Ele vai me dizer. Como o tempo sobe e essa alguma coisa também sobe, eu vou começando a ter pontos subindo. E esses pontos subindo vão me gerar uma curva, que pode ser assim, subindo. Esta curva subindo, ó, é uma curva de produção. Sempre é uma curva de produção. E aí, moçada, o que vai acontecer? Vai cair gráfico pra caramba. E todo gráfico que sobe será um gráfico de produção. Justo? Segunda conclusão que eu quero tirar com vocês. Deixa eu dividir esse quadro aqui, ó. Segunda conclusão que eu quero tirar com vocês. Segunda. Se o delta de alguma coisa for negativo,
e o delta de tempo for positivo, e o delta de tempo sempre será positivo, a velocidade média disso é uma velocidade negativa. Por que essa velocidade será negativa, moçada? Volta aqui, ó. Menos divididos por mais, menos por mais dá menos. Então essa velocidade vai ser uma velocidade negativa. Gente, velocidade negativa indica consumo. E o consumo é dos reagentes. Beleza? Então toda velocidade negativa é de consumo. Toda velocidade negativa é para reagente. Reagente vai ser gasto. Reagente vai ser consumido. Então ele tem que ter velocidade negativa, porque eu vou perder ele com o tempo. Tudo bem? Disso aqui também vai ser um gráfico. Deixa eu pegar o giz verde aqui um pouquinho mais para cá. Isso aqui também vai ser gráfico. Isso aqui graficamente vai ficar assim, ó. A variação de alguma coisa, que eu não sei o que é, pode ser mol, pode ser massa, pode ser qualquer coisa, em função do tempo. O que vai acontecer? O tempo sobe, mas o cara desce. Então eu vou começar com um ponto aqui em cima, ó. Tempo é baixo, mas o cara é alto. Aumentei o tempo. O tempo subiu, o cara desceu. Aumentei o tempo de novo. O cara desceu mais ainda. Então isso vai me dar uma curva descendente. Enquanto aqui é uma curva ascendente, aqui é uma curva descendente. E essa curva descendente é sempre de consumo. Moral da história, meus amigos, vai cair muito gráfico. Muito gráfico. Ou os gráficos subirão, ou os gráficos descerão. Se o gráfico subir, nós estamos produzindo, nós estamos tendo velocidade positiva. Se o gráfico estiver descendo, nós vamos ter consumo, isso vai ser velocidade negativa. Susi, tá ficando clara essa ideia aqui? Eu espero que sim. Tá? Como é que a gente vai ver isso na prática? A gente vai ver isso na prática por tabela. Então, ou vai cair gráfico ou vai cair tabela. Então, nos exercícios, ou cai gráfico ou cai tabela. Caindo o gráfico, caindo tabela, você vai ter que saber interpretar esse dado. Ou um gráfico ou uma tabela. Veja, no exercício 3, no teste 3, ele me dá essa tabela aqui, ó. NO2 em função do tempo. E aí? Me dá 0,5 de NO2 no tempo 0. Me dá 0,3 do NO2 no tempo 60 segundos. Me dá 0,2 de NO2 em 120 segundos. Me dá 0,15 do NO2 em 180 segundos. Perceba o seguinte: o tempo está subindo. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. O tempo está aumentando. Mais 60 segundos. Mais 60 segundos. Mais 60 segundos. O tempo está subindo, sempre de 60 segundos em 60 segundos. Enquanto esse cara aqui está diminuindo. Diminuiu 0,2. Diminuiu 0,1.
diminuiu 0,05. Moçada, se o tempo está subindo e isso aqui está diminuindo, claramente este NO2 é consumido. E se esse cara é consumido, esse cara é reagente. Beleza? Então o cara é consumido, o cara é reagente. E aí, a velocidade seria negativa. Porque a velocidade seria de consumo. O que o teste 3 te pergunta? O teste 3 te pergunta qual é a velocidade de consumo nos 2 primeiros minutos. Então, moçada, cuidado com a alternativa. Cuidado com a alternativa. Porque agora o cara quer o seguinte, ó. A velocidade média de 0 a 2 minutos. E aí? Será a variação de alguém em função da variação do tempo. A variação desse alguém 0,2, que é o final, menos 0,5, que é o inicial. O quê? Mol por litro. Sobre o tempo. 2 minutos menos 0. Fazendo essa continha, moçada. 0,2 menos 0,5, velocidade média é menos 0,3 mol por litro, divididos por 2 minutos, o que me dá menos 0,15 mol por litro e minuto. Tranquilo? E a unidade é essa aqui, ó, mol por litro e minuto. Vai ter unidade? Vai. Vai depender do que eu estou dividindo. Perceba o seguinte. Na sua apostila, ele deu sem esse sinal. Na apostila não tem o sinal. Por que na apostila não tem o sinal? Porque o comum é fazer a velocidade média modulada. E aí, quando eu faço alguma coisa modulada, eu desprezo o sinal. Por isso que a velocidade média modulada aí é 0,15 mol por litro e minuto. E por que esse negócio é normalmente modulado? Porque está implícito que aqui, nesse negativo aqui, é consumo. Está implícito que esse negativo é consumo. Beleza? Então, negativo quer dizer consumo. Se o cara falar qual a velocidade de consumo, ó, veja, ele disse no texto, qual a velocidade de consumo. Então, ele já sabia que ia dar negativo. Por isso que ele fez modulado. Beleza? Susi? Para encerrar essa aula aqui, o último conceito que eu preciso ter, para encerrar essa aula aqui, é um conceito de velocidade média reacional. Queridos, a velocidade reacional, que eu vou chamar de VR, é sempre velocidade reacional, vou chamar de VR, é sempre a velocidade média de um cara A pelo coeficiente de A. Isso aqui é negativo, que é igual a velocidade média de um cara B pelo coeficiente de B, que é igual a mais a velocidade média de um cara C sobre o coeficiente de C, que é igual a velocidade média de um cara D pelo coeficiente de D. Isso numa reação genérica qualquer.
Do tipo em que A mais B vira C mais D. Suci? Então eu vou ter que levar em conta o coeficiente do cara. Sei lá, se aqui for 5, aqui for 1, aqui for 3 e aqui for 2, como é que vai ficar isso? Velocidade média reacional seria menos a velocidade de A sobre 5, que é igual menos a velocidade de B sobre 1, que é igual a mais a velocidade de C sobre 3, que é igual a mais a velocidade de D sobre 2. Por que isso tem que acontecer? Porque todo mundo tem que dar o mesmo resultado. Tranquilo? Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui cai menos. Por isso que a moçada erra mais. Beleza? Façam os testes são fáceis. Qualquer coisa escrevam lá. É isso. Abraço. Tchau.